E aí, cartoleiras e cartoleiros, tudo bem com vocês? Cheguei com a escalação para a rodada 21 do Cartola. Fechamos a última rodada com 74 pontos e, de modo geral, eu gostei do desempenho do Olé feminino. Eu fui na formação de 3 zagueiros, no 3-4-3, reserva de luxo no meio-campo com o Barreal. E eu não escalei nem o Kaiser e nem o Cano. Então, de modo geral, eu acho uma pontuação ok para a rodada. Ainda mais que os laterais óbvios não pontuaram tão bem assim. E vocês, quantos pontos fizeram? E agora o foco é total na rodada 21. É uma rodada com confrontos bem interessantes aqui para o Cartola e os dois principais apenas na segunda-feira. Palmeiras em casa diante do Sport e o Flamengo que recebe o Vitória no Maracanã. O mercado do Cartola fecha neste sábado às 3h59 da tarde e apenas um jogo abre a rodada. Red Bull Bragantino em casa diante do Fluminense às 4 da tarde. Ainda no sábado, Cruzeiro e Internacional a partir das 6h30 da noite no Mineirão. E às 9 da noite, Grêmio e Ceará na Arena do Grêmio. No domingo, Vasco e Corinthians às 4 da tarde no São Januário. Bahia e Santos também às 4 na Arena Fonte Nova. 6h30 da noite com Fortaleza e Mirassol, Juventude e Botafogo. São Paulo em casa diante do Atlético Mineiro no Morumbi. E na segunda-feira, os dois confrontos que eu mencionei que eu considero os principais aqui para o Cartola. Palmeiras em casa diante do Sport a partir das 7 horas da noite e às 9 da noite, Flamengo e Vitória no Maracanã. De olho nele para a rodada 21 aqui do Cartola. E a regra é sempre indicar um nome diferente, menos escalado na rodada. E o indicado da vez é o Plata, atacante do Flamengo, que joga em casa diante do Vitória. O jogo do Flamengo é um dos principais aqui para o game e o Plata vem de bons jogos e de boas atuações, tanto no Brasileirão assim como na Libertadores. Em 12 jogos disputados, a média geral do Plata é de 5,32, sendo a média volante de 5,40. Ou seja, sempre entrega bastante média básica. 12 jogos, 3 gols marcados e uma assistência. Nos últimos 3 jogos ele pontuou muito bem, 10,60, 12,70 e 10,50. Apostando na boa fase do Plata e na liderança do Flamengo é o meu indicado da vez. E aí, vai escalar? E agora, é claro, sem mais delongas, a escalação prévia do meu time Olé feminino para a rodada 21 do Cartola. Lembrando que o meu time final você confere no meu Instagram, @CamilaCcampos. Enquanto eu escalo o meu time aqui, você aproveita e se inscreva aqui no canal do Cartola, curta o vídeo, compartilhe, comente à vontade. Toda semana tem muito conteúdo de Cartola aqui pra vocês. No gol, optei pelo Rossi do Flamengo. Eu mencionei que esse é o principal ou um dos principais jogos aqui para o Cartola. O Flamengo tem a melhor defesa da competição. Em 19 jogos disputados, o Rossi sofreu somente 9 gols. A média mandante dele é de 6,19. E sim, basicamente eu escalei jogadores do Palmeiras e do Flamengo aqui no meu time. Eu priorizei esses dois confrontos, já que eu vejo realmente com um grande favoritismo. Mas é claro, é futebol, detalhe, mas de modo geral são os dois times que eu tenho maior confiança. Então, pensando muito nisso, aqui na minha lateral eu dobrei a lateral do Palmeiras com o Piquerez e com o Giai, que é dúvida entre ele ou o Kelvin para a rodada. Bom, o Piquerez tem uma média mandante aí de mais de 6 pontos, 17 jogos, 3 gols marcados, uma assistência, 23 desarmes e o mais importante em relação à escalação do Piquerez é a questão das últimas pontuações dele aqui no game. Nos últimos 5 jogos disputados, ele pontuou muito bem. 6,50, 9,50, 8 pontos, 7,30, além de 9,50. É um cara que entrega a média básica, além de ser um lateral bem ofensivo também. Já na minha outra lateral, eu comentei que eu fiquei em dúvida, né? Vejo algumas possibilidades, porém eu dobrei o Palmeiras. O Giai é mais caro que o Kelvin, então eu estou com ele de titular aqui no meu time e o Kelvin no banco de reservas.
O Kelvin fez a estreia no último jogo diante do Botafogo, conquistou ali um SG, pontuou um pouco menos de 5 pontos, mas enfim, na época do Atlético Paranaense ele era um cara de média básica, regular. Já o Giai também é um jogador de muita média básica, desarma bastante também, e o Palmeiras tem um confronto em casa diante do Sport, que é o último colocado do campeonato. Vejo com possibilidade de SG, participação em gol também, portanto, optei pela dobra do Palmeiras. E eu fecho a minha defesa com a dobra do Flamengo aqui na minha zaga, Léo Pereira e Léo Ortiz. Geralmente eu fico na dúvida de quem escalar entre os dois. Para não correr nenhum risco, optei pela dobra, vejo muito potencial nos zagueiros do Flamengo, na defesa do Flamengo na rodada. O Léo Ortiz tem média volante de 8,82, já marcou um gol no campeonato. E o Léo Pereira tem média volante de 6,22 e já marcou 3 gols na competição. Gosto bastante dos dois para a rodada. Além deles, Gustavo Gomes do Palmeiras, que também é um cara que sempre entrega muita média básica, e o Ferrarese do São Paulo, que vive grande fase. Abrindo a escalação aqui do meio-campo com o maioral, Arrascaeta do Flamengo. É impressionante o ano do Arrascaeta, os números do Arrascaeta. 17 jogos no campeonato, 10 gols marcados, além de 8 assistências. É um cara que sempre tem muito potencial e o principal, que eu tenho muita confiança que há anos é um cara sempre muito regular aqui no Cartola. E na segunda vaga, o Matheus Pereira do Cruzeiro, que enfrenta em casa o Internacional. O MP também está em grande fase na competição. Em 18 jogos, ele marcou 3 gols, além de 6 assistências. O Cruzeiro é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. É um time que está muito bem na competição. Por fim, o meu último meia, que no momento em que eu gravo o vídeo, ele aparece nulo. Não sei se vai realmente para jogo ou não, porém estou apostando que é o Lucas Moura, meio-campista do São Paulo, que joga diante do Atlético Mineiro. Ele jogou na última rodada, ele entrou no jogo diante do Sport, fez gol, fez mais de 12 pontos. É um cara que joga muita bola também. E como eu não vejo tantas opções assim no meio-campo, apostei aqui no Lucas Moura. Mas também gosto da opção do Jean Lucas do Bahia, Coutinho do Vasco e o Maurício do Palmeiras. E agora sim, o setor das grandes mitadas, que é o ataque. O meu primeiro atacante que abre aqui a minha escalação no ataque é o Samuel Lino, atacante do Flamengo. Eu já comentei em relação a esse jogo do Flamengo, que é um dos principais aqui para o Cartola. Eu vejo muito potencial, tanto na defesa, assim como no setor ofensivo. E o Samuel Lino, ele vem de bons jogos pelo Flamengo, principalmente no jogo que ele fez em casa diante do Mirassol. Ele foi muito bem, fez mais de 12 pontos, tem a média mandante de 12,90, que é essa pontuação que ele fez diante do Mirassol. É um cara que finaliza muito. Na segunda vaga aqui do ataque, o Vitor Roque, do Palmeiras, que enfrenta o Sport, um dos jogos mais visados aqui para o Cartola também, de muito potencial. O Vitor Roque está em grande fase, vive um grande momento pelo Palmeiras, média mandante de 6,26, 17 jogos, 4 gols marcados, além de uma assistência. E nos últimos jogos, com bastante média básica. Por fim, o meu último atacante, que será o Flaco Lopes, atacante do Palmeiras também. Optei pela dobra do Palmeiras no ataque, justamente por considerar um time de muito potencial aqui na rodada. A média volante do Flaco não é tão alta assim, é somente 3,62, porém o Palmeiras vem em grande fase, os atacantes estão pontuando muito bem nos últimos jogos, então optei pela dobra aqui no ataque. Mas é claro, tem outras possibilidades, outras opções, como o Caio Jorge do Cruzeiro, o Verratti do Vasco, que é um cara que eu nunca descarto, o Pedro do Flamengo, se jogar, também é uma grande opção. Enfim, tem muito nome de atacante para rodar, então me conta aqui nos comentários quem você escalou. De técnico, Felipe Luiz, técnico do Flamengo. No banco de reservas, o Everton, goleiro do Palmeiras. Na lateral, o Kelvin do Palmeiras, que é a dúvida ali, né? Giai ou Kelvin. Então, Giai titular, no banco, o Kelvin. Na zaga, o Sabino, do São Paulo. No meio-campo, Jean Lucas, do Bahia. E no ataque, como reserva de luxo, o Plata, que foi a minha dica
aqui no quadro de olho nele, atacante do Flamengo. E desta vez, a minha faixa de capitão será dele, Arrascaeta, jogador do Flamengo, um dos destaques aqui da temporada do Cartola, que tá jogando muita bola, um ano espetacular. Ele será o meu capitão para a rodada 21. E assim ficou a escalação prévia do meu time para a rodada. No gol, Rossi, goleiro do Flamengo. Em uma lateral, Piquerez, do Palmeiras. E na outra, o Giai, lateral do Palmeiras também. Fiz essa dobra aqui na minha defesa. Na zaga, uma dobra do Flamengo com Léo Pereira e Léo Ortiz. Meio campo escalado com o Arrascaeta do Flamengo, inclusive ele será o meu capitão para a rodada. Matheus Pereira do Cruzeiro e o Lucas Moura, meio campista do São Paulo. No ataque, Samuel Lino, atacante do Flamengo, e uma dobra do Palmeiras com Vitor Roque e Flaco Lopes. De técnico, Felipe Luiz, do Flamengo. E o meu reserva de luxo é o Plata, atacante do Flamengo. E aí, o que acharam do meu time para a rodada? Eu particularmente, sim, concordo. Acho que vocês pensaram a mesma coisa que eu. Eu escalei muitos nomes do Flamengo e do Palmeiras aqui no meu time. O jogo será os 2 jogos apenas na segunda-feira. Aquele receio, é claro, né, do time ser poupado, enfim, ser um time mais alternativo, mas de toda forma são os 2 times que eu tenho maior confiança. Então, portanto, assim ficou minha escalação prévia. Mas isso não significa que meu time não seja alterado até o fechamento do mercado. Até porque até o fechamento surgem muitas notícias, muitas informações e faz parte, né, de trocar o time. Mas eu acho que a base realmente vai ser aí entre Flamengo e Palmeiras. Os 2 principais jogos, 2 times de muito potencial. Me conta aqui nos comentários como ficou a sua escalação para a rodada. Obrigada pela companhia em mais um vídeo aqui no canal do Cartola. Eu desejo uma ótima rodada e, é claro, com uma super mitada. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!